Graça e paz a todos, tudo bem? Pois é, estou de volta, depois de algum tempo sem gravar vídeo. Hoje eu decidi gravar esse vídeo, depois de um período aí, vamos dizer, de umas férias, entre aspas, por mais questões pessoais. Mas eu gostaria de trazer uma reflexão aqui a respeito sobre o equilíbrio entre o direito de falar a verdade e a alegria de ser perseguido ou sofrer por amor ao Senhor. Onde nós encontramos este equilíbrio? Eu estava hoje lendo a palavra do Senhor, recentemente, nesses dias eu li o capítulo 20 de Atos. E interessante que no capítulo 20 de Atos, aquela passagem em que Paulo está se despedindo dos anciãos, dos presbíteros, ou seja, da liderança da igreja de Éfeso, ele manda, está em Mileto, chama ali aos efésios, aos anciãos, presbíteros, líderes da igreja de Efésios e faz um discurso extraordinário, extraordinário, um discurso tremendo sobre a sua vida, sobre o tempo que ele passou com eles e tudo que ele ensinou. Ele afirma que ensinou toda a verdade, que ele ensinou todos os desígnios de Deus, não lhes deixou de ensinar nada. E ele afirma, inclusive, que o Espírito Santo estava comunicando a ele ou dirigindo ele a Jerusalém. Ele sabia que indo a Jerusalém, ele deixa claro que em Jerusalém o que lhe aguardavam eram prisões, perseguições e até mesmo a morte. Ele estava inclusive disposto, porque ele fala assim: eu não considero a minha vida como preciosa. A NVT ela fala algo interessante, ela diz assim: eu não considero que a minha vida vale coisa alguma senão exercer o meu ministério ou realizar aquela obra que foi chamada a missão. Então Paulo deixa claro que a sua vida ela não vale mais do que o ministério. O que significa isso? Ou seja, que ele está disposto a sofrer para cumprir a obra missionária. Isso não quer dizer que Paulo é um masoquista ou que ele deseja morrer, não. E aí tem algo interessante. Com o passar do tempo, ele vai a Jerusalém, capítulo 21, ali é mostrado que ele é preso, e no capítulo 22 ele está sendo arrastado por aquela multidão, quando o comandante romano então intervém, não permite que ele seja morto pela multidão de judeus que estavam ali enraivecidos com ele, e inclusive o prende e até manda açoitá-lo. Mas quando eles estão amarrando para açoitá-lo, Paulo diz: olha, por que vocês estão fazendo isso? Como vocês podem fazer ou julgar um cidadão ou prender um cidadão romano sem antes julgá-lo? Aí o comandante, na hora ele fica assustado, ele é informado, os soldados todos saem, o comandante fica com muito medo, o centurião, porque ao descobrir que Paulo era romano e ele não poderia fazer isso com um cidadão romano. E aí algumas pessoas podem achar que Paulo está sendo contraditório. Por quê? Ele antes disse, no capítulo 20, que ele estava disposto a sofrer, e agora ele está dizendo que era um cidadão romano, e por causa dessa sua cidadania romana ele estava sendo, vamos dizer, livre de ser fustigado, de ser maltratado pelo general, ou vamos dizer assim, pelo comandante romano, e sofrer afronta dessa forma. Mas não, Paulo não está contradizendo. De fato, ele estava pronto a morrer, a ser perseguido, como de fato ele foi, e até ser preso, como de fato foi. Inclusive, ele, por ser cidadão romano, apelou para César e foi para Roma. Não foi morto pelos judeus. O que nós podemos aprender aqui, meus irmãos, é o equilíbrio. Isso que de fato, Lucas vai trazer aqui. O cristão, ele tem que estar pronto a sofrer afronta por amor a Cristo. Ele tem que estar pronto a sofrer, se necessário, para realizar a obra do Senhor. Como Paulo diz, a minha vida não é preciosa. Eu não vou aqui fazer de tudo para preservar a minha vida e deixar de cumprir a missão. Não, ao contrário, eu estou disposto a morrer, a sofrer, se necessário, para cumprir a missão. Entretanto, se nós temos direitos, como ele tinha, de romano, não sofrer, como cidadão romano ele tinha o direito de não sofrer, então ele exerceu esse direito. É a mesma coisa hoje. Nós vivemos em um país livre,
com toda a liberdade religiosa. Se nós formos perseguidos contra a lei, nós temos que lutar para ter o direito de continuar pregando o evangelho neste país, porque nós temos liberdade. Se vier a mudar as leis, isso é possível, e começarem a proibir a pregação do evangelho, nós vamos deixar de pregar o evangelho? Jamais. Não podemos deixar de pregar o evangelho com medo de ser presos por isso. Então nós temos que, hoje, exercer, vamos dizer, a nossa cidadania romana, entre aspas, né? Ou seja, o direito de liberdade religiosa que temos no Brasil e pregar o evangelho, e se tentarem nos impedir, ir na justiça e lutar contra essa injustiça, e lutar pelo direito de pregar o evangelho. Mas se mudarem, e se quiserem nos perseguir, ou se quiserem nos prender, ou nos impedir de pregar a palavra de Deus, nós não vamos deixar de pregar a palavra de Deus. Porque como Pedro disse, em Atos mesmo, antes devemos obedecer a Deus que os homens. Então é isso que nós podemos aprender aí com essas duas passagens, né, do capítulo 20 e 22 de Atos, né, quando Paulo diz que realmente ele está pronto a sofrer, mas ele também exerce o seu direito de cidadão romano. Que Deus te abençoe, que nós possamos pregar com coragem, cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus, aproveitando a liberdade que nós temos no nosso país.